Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. Pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem, senhor, e com você? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal vai chegando aqui, só para eu... Opa, esse barulho aí é do meu computador ou do de alguém aí? Vamos lá. Vamos já vendo quem está aí. Aí a gente começar pelo A aqui, enquanto a galera vai chegando. Vamos lá. Vamos lá. Alisson, não estou vendo aí. Ana Clara Taborda, não. Estou vendo só a Negrini por enquanto. Brenda, não vi. Enzo só chega depois, né? O Enzo só chega depois. Majon tá aí. Bom dia, brother Majon. Bom dia, professor. Como é que você tá, irmão? Tá tranquilo contigo? Tô de boa. Beleza. Esparapã tá aí. Bom dia, meu amigo Esparapã. E aí, senhor? Como é que você tá, brother? Tranquilo mesmo? Tudo bem mesmo, e com o senhor? Beleza, estamos aí na luta, na guerra. Estamos de pé. Gabriela Santos, Gabrielinha. Bom dia, Gabrielinha. Bom dia, senhor. Como é que você tá, meu anjo? Tudo bem? Eu também, e você? Tudo bem. Tô vendo aqui, Gabrielinha, você é um exemplo. Você é a pessoa que nunca perdeu, pelo menos aqui no mês de junho, nenhuma aula. Você não sabe quão emocionado eu fico de saber disso. Obrigado, viu, pela fidelidade aí, tá? Continue assim. Parabéns, hein? Obrigada, senhor. Isso aí. Henrique Fernandes. Não. João Leite. João Lucas Leite, não vi. Lavínia, bom dia, Lavínia. Ah, tá, respondendo no chat aqui. Bom dia, obrigado. Lele, bom dia, Lele. Bom dia, senhor. Tudo bem com você, filhota? Tudo em paz? Tudo, senhor. Tudo bem. Lívia Oliveira, não vi Lívia. Mariana, bom dia, Marianinha. Olha, Marianinha é daquelas aqui também. Bom dia, senhor. Tudo bem com você, meu anjinho? Bem, você? Tudo em paz, graças a Deus. Nicole, S.A. Pulei o Nicão, desculpa, pulei o Nicolas. Nicolas, cadê o Nicolas? Não tá aí. Nicole Marcucci. Não, essa Nicole é a Teixeira que tá aí, né? Pedro, o Pedro tá aí hoje. O Pedro é o cara do Renascimento, né? Hoje eu não tô vendo ele aí. Pedro não tá. Rafinha Bispo, bom dia, Rafinha. Bom dia, senhor. Tudo bem com você? Rafinha também quase que não falta. Obrigado, viu, Rafinha? Parabéns, hein? Assim como o Raulzito, deixa eu ver, Raul que quase não falta.
ainda não chegou, mas tudo bem. Thalita, também não vi ainda. E Vini. Vini tá aí. Bom dia, brother Vini. Bom dia, senhor. Como é que você tá, irmão? Tá tranquilo aí? Tá firmeza mesmo? Tô bem. E você? Suave na nave? Suave. Beleza. Alguém do ar chegou aí depois que eu comecei a chamada e tá na falta aqui eventualmente? Alisson, Ana Clara, Brenda, Enzo, Henrique Cruz, Henrique Cruz e João Leite, Lívia Medeiros, não, Mariana tá aí, Nicolas que não tá, né? Peraí. Marquei errado aqui, quase que eu dou falta para Marianinha, que nunca falta. Beleza. Agora vamos aqui ao B. Ana Clara tá aí. Bom dia, Aninha. Bom dia, senhor. Filhota, tudo em paz com você? Eu tô bem, você? Beleza, estamos aí, graças a Deus, estamos bem. Apesar de tudo, eu digo que eu não tenho a condição ideal, mas a minha profissão ainda está podendo trabalhar, com limitações, vamos assim dizer, né? Então, a gente ainda está, não é o jeito que a gente gostaria, mas a gente está conseguindo trabalhar, né? A escola deu uma condição muito boa aqui, contratou uma plataforma boa, então eu estou, apesar das limitações, mas eu quero que isso acabe logo, né? Quero que a vida volte ao normal, como todo mundo, né? Todo mundo. Bianca, bom dia, Bianquinha. Como é que você está, meu anjo? Fala comigo. Bianca, deixa eu ver se respondeu aqui. Bom, mas eu vi a Bianca aí. Bianca Machado, bom, tá aqui. Caião. E aí, brother Caio, como é que tá, irmão? Caio tá aí também, não? Opa, Beleza, brother, como é que você tá, irmão? Tá tranquilo? tranquilo, eu sei. Beleza, tudo em paz, estamos na luta. Davizeira, brother Davi, como é que tá, irmão? Bom dia. E aí, senhor? Bom dia. Tá tranquilidade aí? Suave na nave? De boa. Tá fazendo o que de bom na quarentena, assim? De bom? Jogando. Mas jogando aí tá certo, né? Faz parte, né? Tá em casa, aproveitou, né? Tá certo. Enzo Fredo. Não tem nenhum Enzo aí hoje. Enzo Leme também não tá, esse nunca vem. Gabriel Lange. O Lange tá aí. senhor. E aí, brother Lange, como é que tá, irmão? E aí, senhor? É Como que nóis. você tá? Tamo junto. Tamo aí. Aí sim. Beleza, suave na nave. Gabriela Antunes. Gabriela Ferrari, isso aí não. A Gabriela que tá aí é a... Vamos ver de onde é. E... Júlia. Bom dia, Julinha. Ah, não, beleza. A Júlia falou que... Mas vou dizer no chat que vai entrar e sair de novo. Mas já vi que ela tá aí. Beleza, Julinha? Estamos aqui esperando você. Ingrid, cadê a Ingrid? Ingrid, bom dia. Ingrid também é outro exemplo a ser citado que no mês de junho invicta. Bom dia, Ingrid. Parabéns. Bom dia, senhor. Obrigada. Tudo bem, parabéns. Obrigado por essa atenção, por essa dedicação. É isso aí. Não pode deixar a peteca cair em quarentena, não. Tem que manter a disciplina. Parabéns, viu? Tô vendo que Obrigada. você não teve nenhuma falta. Obrigado, viu? Assim como o João, vamos ver se o João tá aí. João também. Aqui, Brother John, deitou demais. Aí, Brother John, invicto também. Brother, eu até tô pensando que esse pessoal invicto aí, eu vou fazer um plusinho aí na avaliação aí, tá? Vai ter um plus. Depois eu vou falar direitinho qual vai ser isso aí. É pouca coisa, mas o pessoal que tá invicto naquele período de avaliações, eu acho que a gente tem uma nota agora que... Agora eu não lembro, né? Que vai da lição... Que vai da semana 5 a 8, é isso ou não? Vocês sabem? Vocês lembram de cabeça? Vocês fizeram a primeira avaliação, que foi de semana? Agora vai da semana 8 a 11, senhor. Da 8 a 11? É.
As 2 primeiras avaliações foram 3 semanas e a última vai ser 4. Ah, então, mas a segunda que a gente vai lançar foi de que módulo a que módulo? Você lembra? De que semana, você lembra? Eu lembro que foi da semana 5, 6 e 7. Mas eu não lembro de que módulo foi. Então, 5, 6 e 7. Então, acho que tem que fechar essa nota já para lançar lá, né? Foi até bom você falar. E pessoal que eventualmente não fez uma das provas aí, ó, enquanto a gente não recolheu, vai lá e taca ali pau lá para não ficar sem nota, né? Acho que tem um prazo, talvez já tenha até terminado. Vou ver hoje à tarde isso para já lançar essas notas. Pessoal que eventualmente não faltou nada aqui, eu vou pensar um plus aí, tá? Depois eu vou ver direitinho com a direção como eu vou fazer. Mas parabéns aí, João. Beleza, obrigado, viu, brother? Tamo junto, hein? Tamo junto, senhor. Beleza. Juan, brother Juan, como é que tá, irmão? Tranquilo? Tô vendo que você tá sem o microfone, mas você deve estar tá no chat. Aí, irmão, salve aí, tamo junto. Obrigado, viu? Tamo na parceragem aí. Julica, minha filhota, bom dia! Bom dia, senhor. Como é que você tá, Julica? Tudo em paz? Eu tô bem, senhor. E você? Como Bem, você tá? estamos aí na luta, graças a Deus. Bom, logo tudo volta ao normal, né, senhor? Não, logo volta. A gente tem que ter paciência, aprender a tirar os estudos aí e daqui a pouco volta. E tem que, nesse meio tempo, tirar o melhor que a gente pode, né? Da dificuldade. Não adianta ficar chorando, né? A gente lamenta não tudo. Nada. A gente lamenta tudo que está acontecendo, mas agora a gente precisa tentar tirar o melhor disso daqui. E eu acho que isso aqui pode, no nosso caso, virar uma vantagem se a gente tiver disciplina. Enquanto isso está sendo difícil para muita gente, se a gente conseguir manter o mínimo de disciplina e estudar e ir evoluindo, e eu estou vendo que vocês estão evoluindo bem, vocês estão acompanhando, apesar das dificuldades, naturalmente, estou vendo que vocês estão retendo bem os conteúdos. Eu acho que isso pode virar uma vantagem a nosso favor, se a gente tiver disciplina, né? Então, sim, tudo questão de organização, né? Se organizar, porque assim, tá sendo mais difícil para todo mundo organizar. Porque como todo mundo ia para a escola meio que organizava na força todo mundo. O EAD exige uma disciplina própria, pessoal. Né? Agora a gente tá tendo que se virar, né? Exatamente. Mas quem conseguir se virar e se organizar aí desse jeito, sai na frente. Porque antes o presencial organizava na força todo mundo. A pessoa tinha que estar naquele horário na escola. Às vezes ele estava cansado, mas ele estava lá. Ele podia ter ficado a noite toda no jogo, mas de manhã a mãe dele acordava ele. Né? A mãe dela acordava ela. E ela levantava e ia para a escola. E estava com sono na sala, mas estava ali, querendo não organizada pelo sistema. Em casa é mais difícil. Em casa é mais difícil. Mas é a hora que a organização pessoal de cada um pode fazer diferença, né? Então, aí, realmente, senhor. Cauã, cadê o Cauã? Não vi Cauã. O Andrade também não vi. Se um deles tiver, me fala. Professor, eu cheguei aqui, viu? Opa, peraí. Quem é que tá falando? É o Pedro. Ô, Pedro Renascimento. Beleza, Pedro. Já lanço lá pra você. Peraí. Lucas Porcari. Lucas, não vi. Lucas. Duditia! Bom dia, Duditia! Bom dia, senhor. Duditia também é daquelas assim, olha, que me dá orgulho demais, hein? Não falta uma. Obrigado, Duditia. Tô vendo aqui em julho não faltou nem um dia, né? Obrigado, viu? Como eu falei, pessoal, vai ter um plus aí na avaliação dessa que vocês terminaram aí ontem ou essa semana. Eu vou, na hora de lançar a nota, vai ter um plus aí. Esse pessoal que não faltou nenhuma desse período, né? Matheus é só da escola, esse Matheus aqui. Vocês sabem a história desse Matheus aqui? Não é possível, no junho não vi nenhum dia. Nossa, senhor, eu não sei não. Será que ele saiu da escola? Então é estranho, né? Porque nenhum dia eu vi em junho aqui. Mas beleza. Murilão, brother Murilo. Como é que tá, Irmandade? Tamo junto? E aí, senhor? Como é que você tá, Murilão? Você também é daqueles caras que eu tenho que tirar meu chapéu aqui, ó. Ou como dizíamos no exército, a minha continência, viu? Você não faltou nenhum em junho aqui. Parabéns, hein? Show de bola. Obrigado, viu? Continua assim, sério. Isso aí é bom demais. Obrigado, tá? Tamo junto. Beleza. E Nicole, bom dia, filhota. Tudo bem com você? Nicole tá aí? Teixeira? Eu acho que eu vi ela aí ou não. Tá ali. Mas tudo bem. Alguém do B chegou depois da chamada? Senhor, eu sou do A e eu cheguei depois.
Ah, tá. Deixa eu marcar aqui. Dá o nome. Quem é que chegou depois? É o teu. É Nicole Marcucci. Quem? Nicole Marcucci. Nicole Marcucci. Obrigado. Nicolinha tá aqui. O Pedro Renascimento também chegou, né? Pedro chegou também, Pedro Renascimento. Mais alguém chegou? Não, beleza. Então aí, se alguém tiver, a partir de agora, me chama no final da aula, tá? Quem chegar depois aí. Pessoal, olha só. Eu queria comentar com vocês uma coisa na apostila que aí na última aula eu tive que correr e aí depois eu pensei que não ficou tão bem explicado, tá? A gente estava falando ontem de como se organizava a igreja, que tinha um clero secular, que era aquele pessoal que lidava com as atividades de culto normal, os padres, os bispos, os arcebispos, mais ou menos como os religiosos que a gente tem hoje, né? E nós tínhamos aquele clero, que era um clero que eles chamavam de clero regular, que eram aquelas pessoas que viviam reclusas. Não sei se esse termo é estranho para vocês, tá? Reclusão, né? Viver reclusa, porque reclusão em português hoje fica parecendo prisão, né? Mas reclusão não é só isso. Reclusão é a pessoa que escolhe ficar isolada. Isso também fulano vivia recluso, tá? Embora eu também entenda que haja na língua portuguesa a pena de reclusão, que é o cara ficar preso, né? É que isso pode ser uma opção também. A pessoa pode escolher ficar reclusa, tá? E aí que nós vimos a figura dos monastérios que se espalharam pela Europa, tá? E que eles se converteram em verdadeiros guardiões do saber, da cultura, das tradições europeias. Até expliquei para vocês como que nos monastérios se transformaram assim, nos maiores produtores de cerveja, e não só isso, mas de copiar livros, enfim, estudar ciência. Isso aconteceu muito. Tanto é que dos monges, dos monastérios, isso vai para a universidade, né? E aí a universidade chega no padrão que a gente sabe até hoje, tá? E aí o que aconteceu? O problema é que havia naquela época eu vou chamar de dificuldade, mas é uma característica daquela época, tá? Em que se permitia a investidura nos cargos de igreja, nos cargos eclesiásticos, de pessoas que eram leigas. Ou seja, basicamente havia um interesse político de que o arcebispo dali fosse fulano. Então, de repente, o cara saía lá, o cara chegava numa guerra e falava, ó, sobrou uma boquinha para você aqui de ser o arcebispo de São Paulo. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí rolava ali um interesse político, rolava uma grana, tal, não sei o quê, e o cara virava o arcebispo. Sem nunca ter sido padre, sem nunca ter... como diz o pessoal, sem saber rezar uma missa, né? Então, é óbvio que a igreja, daqui a pouco, ela vai reformar isso, né? E quem que fala assim, não, como... vocês concordam comigo que seria estranho hoje que, de repente, alguém vire... Vamos supor assim, alguém, mal comparando, a igreja não tem hoje o papel que tinha no passado, mas vamos pensar assim, na Idade Média ela tinha um papel muito mais proeminente, tá? Não que a igreja não seja importante. Eu defendo a importância da igreja de todo o tempo. Todavia, ela não tem hoje o prestígio, vamos assim dizer, que tinha na Idade Média. Mas agora, pensa você, os caras da Idade Média que estão ali dentro da igreja ralando, daqui a pouco eles sabem que um cara que não sabe nem rezar a missa, não sabe falar latim, não sabe nada daquilo, de repente ele está acima de todos eles. Isso causa uma revolta em quem já está dentro do sistema, dentro da igreja. E aí o que acontece? Você tem aí algumas ordens monásticas. O que eram ordens monásticas? Ordens monásticas, na Idade Média, eram assim, algumas organizações que seguiam as ideias de algum monge do passado. Então, tinha lá os beneditinos. Eles pegavam lá o modo de vida dos beneditinos, do São Bento de Claraval, e falaram, como que o São Bento vivia? O São Bento pregava isso, o São Bento pregava aquilo. Aí ele criava lá um mosteiro, e todo mundo que aceitasse se incorporar àquele mosteiro vivia segundo aqueles valores. Por exemplo, São Francisco de Assis, ele era de família, até está na apostila de vocês, ele era de uma família rica, mas ele abre mão disso para poder viver em pobreza, ajudando os mais pobres. Aí criou-se a ordem franciscana, que existe até hoje, né? Tanto os beneditinos quanto os franciscanos,
Tem os dominicanos. Os dominicanos eram os caras que... É muito engraçado. Eles falavam assim, peraí, nós vamos criar uma ordem aqui, porque tinha o cara que deu a origem aos dominicanos, ele era um cara da guerra, da espada. Ele falou, não, o meu jeito de defender a fé é matando quem é contra o cristianismo. É protegendo as pessoas com espada que querem ir para Jerusalém. E aí dá origem à ordem dominicana. Por isso que é muito engraçado, os dominicanos eram meio que guerreiros, assim. Os caras tinham armadura, cavalo, espada. Era uma ordem, tá? Então, o que acaba acontecendo? Essas ordens, elas acabaram por implementar reformas na igreja, revolta. Sobretudo, eu não falei na aula passada, mas essas duas ordens, a ordem de Cluny, tá? Na apostila de vocês está escrito Cluny, o jeito certo é Cluny, mas a pronúncia é Cluny, né? Tanto é que Cluny e Cister falam assim, não, tá errado isso daí, esse negócio de um cara que nunca foi padre virar o arcebispo. Pode acabar com isso e tal. E aí eles acabaram criando o Colégio dos Cardeais. O que é o Colégio dos Cardeais? Assim, o Papa não era escolhido por nobreza nenhuma, não são os nobres que se reúnem para escolher o Papa, mas o Papa sendo escolhido entre os cardeais, né? Aí a gente vê surgir o Colégio dos Cardeais, que existe até hoje, né? Toda vez que um Papa precisa ser escolhido, a última vez que eles se reuniram foi para a escolha do atual Papa, né? Foi uma coisa que a gente poucas vezes aconteceram raríssimas vezes, que é um Papa renunciar, né? Então, o Papa Ratzinger renuncia. Isso aí fica muito evidente naquele filme Os Dois Papas, né? Que eu acho que é da Netflix, se não me falha a memória. Fica muito visível o Colégio dos Cardeais, né? Como que eles se organizaram na eleição do primeiro Papa e se organizaram na eleição do segundo Papa, e aí o voto deles é queimado, e aí vocês já viram, saiu fumacinha branca, tem um novo Papa, fumaça preta, a votação continua, né? Muito bem. Então, você já tem aqui uma primeira mudança na igreja, uma primeira reforma. É óbvio que esse primeiro Papa que foi eleito pelo Colégio dos Cardeais, ele acabou com esse negócio de leigo assumir cargo de chefia, acabou com venda de cargos, né? E aí ele acabou com a interferência do imperador, das autoridades, enfim, moralizou o negócio. Depois, de certa forma, eles fizeram um acordo dizendo assim, porque é óbvio que os nobres não aceitaram muito isso, né? Eles disseram assim, olha, então foi o seguinte, você dá orientações para o padre no que diz respeito à política. Olha só, porque vocês observam que um religioso ele acabava tendo um papel político e religioso, né? Ele juntava... A igreja tinha tantas terras que o cara era meio que o prefeito, era meio que o governador. Então ele falou assim, olha, imperador, então tudo que diz respeito à política você pode dar pitaco, mas de religião é o Papa que fala, tá? Então isso aqui é importante porque aumenta o poder do Papa, que aí vai chegar no mundo moderno muito mais poderoso do que era na Idade Média, né? Então quando chegar no mundo moderno, os papas vão ter muito mais poder por causa disso, porque eles abocanharam parte do poder que antes era restrito aos nobres, tá? Então era isso que eu queria falar sobre esse assunto com vocês. Não sei se a gente chegou a fazer os exercícios. Fizemos algum exercício desse assunto? Não. Eu acho que não deu tempo. Eu vou fazer aqui alguns rapidinho, né? Então, vamos lá. Vamos aqui fazer uns exercícios rapidinho para a gente não ficar sem, tá? Então, tem aqui um que diz assim, ó, número 2, né? Lá vai São Francisco, pelo caminho do pé descalço, tão pobrezinho. Lembra que eu falei para vocês do Francisco, né? Interessante, olha. Lá vai São Francisco, né? Eu falei para vocês, a ordem franciscana era... E vocês sabem que, por exemplo, o atual Papa, quem é católico vai saber bem, o Francisco, né? Ele chama Papa Francisco, né? Ele adotou esse nome porque ele era desta ordem aqui, ó. Ele era membro dessa ordem franciscana, por isso que ele adotou o nome de Papa. Agora não sei se tem um número, eu não sei se é Francisco alguma coisa.
Isso eu não sei. Mas ele adota o nome Francisco por causa disso, por causa da simplicidade, né? E tanto é que ele, no filme Os Dois Papas, fica nítido o momento que ele fala assim, não, eu vou usar só o branco mesmo. Ele tem, né, embora ele tenha outras questões políticas que envolvam a vida dele, então, mas ele é dessa ordem aí, tá? Então, o que está a primeira questão, dizer, questão número 2? Durante os séculos 12 e 13, me perguntaram aqui no privado se a igreja chegou a perder terras. Não, nesse momento não. A igreja vai perder terras num assunto que vocês vão ver só no ano que vem, que é a unificação da Itália. Quando o rei da Itália começar a criar... Porque a Itália que a gente vê hoje, só dar um exemplo para vocês assim, hoje, acho que não sei se eu desenhei isso para vocês ontem. Bom, mas se eu não desenho de novo. A Itália que a gente conhece hoje... Aquela botinha, né? Isso, então. Então, a Itália que a gente conhece hoje, ela não era assim durante a Idade Média. Ela era um aglomerado de países pequenos. Tanto que é uma coisa que é muito legal isso, porque, por exemplo, se você vai a um museu italiano, você vai ao Museu de Florença. Florença tem um dos museus mais belos do mundo, né? E a cidade tem o sanduíche mais gostoso que eu já comi na minha vida também. E a minha mulher fala que tem um sorvete também lá que é o segundo melhor do mundo. Você vê que o gordo só pensa de comida, né? Você vê como é que é o negócio, né? Então, se algum dia vocês forem a Florença, vocês vão no museu, certamente irão. Vocês são inteligentes e vão conseguir compreender o que lá tem. Que você tem vários quadros, mas muitos quadros, mostrando as guerras entre as cidades. Então, em Florença, por exemplo, tem aqui a famosa batalha contra tal cidade. Se você vai com uma cidade contra outra, sim, porque na verdade hoje são cidades, estados, né? Mas na época eram países. Então é muito louco isso aí. Você olha assim, nossa, igual eu fiquei espantado lá onde Florença contra Verona. Então tem todos os detalhes de como que o príncipe de Florença venceu Verona e obrigou o rei de Verona a se ajoelhar e pagar tributo. É muito louco, né? É o tipo de coisa que você consegue só ir no ver lá. Assim, como que essas rivalidades, por exemplo, na Itália eram muito evidentes durante muito tempo, né? E cidade contra cidade. E o que vai acontecer? No processo de unificação, de virar uma única Itália, é que as terras da igreja foram varridas, tá? Mas depois eu até contei ontem para vocês que vai ser feito um acordo para devolver uma parte dessas terras, que é o atual Vaticano, né? Então, vamos lá. Durante os séculos 12 e 13, posturas como a de Francisco de Assis, que é o São Francisco, se opunham às práticas da Igreja Católica. Como se explica essa oposição que se baseava à proposta franciscana, né? Então, porque, veja bem, o que está acontecendo aqui? A Igreja, nessa época, já é uma instituição multibilionária. Ou seja, é tanta herança que fica para a Igreja, é tanta terra que a Igreja ganha, é tanto presente que a igreja ganha quando o cara vai para a ordem lá. Eu expliquei isso para vocês, né? Meu filho entrou para a ordem... Acho que só os franciscanos que não aceitavam, né? Meu filho entrou para a ordem beneditina. Tome aqui, ó, uma fazenda aí para a ordem. Cuidado. O terreno do lado aqui da ordem aí, quanto custa? Eu vou pagar porque meu filho agora é parte dessa ordem aí. Então a igreja tem uma instituição tão milionária, tão rica, tão luxuosa, né? E os caras constroem templos fabulosos. Eu vou falar para vocês, assim, os templos medievais na Europa nos assombram até hoje. Eu nunca vou esquecer a experiência de ter entrado em Notre Dame. Meu Deus, o negócio... Eu falei, caramba, eu fiquei assim, como que pode, 1000 anos depois, isso ser tão belo, tão maravilhoso, assim, né? E eu fico imaginando isso 1000 anos antes, o quão luxuoso isso já não era 1000 anos antes, né? Aliás, eu fiquei muito feliz essa semana que rejeitaram a proposta de Notre Dame. Não sei se vocês sabem, aquela catedral que pegou fogo em Paris, né? E havia uma proposta nefasta aí de modernizar a catedral, colocar vidro moderno. Mas aí a sociedade parisiense entrou na justiça e disseram que vão restaurar como ela era. E é muito bom que seja assim. Graças a Deus. Fiquei feliz com isso. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, é oposição ao luxo, né? Então, o próprio gabarito diz assim, essa oposição explica-se pelo caráter luxuoso e distanciado dos princípios de Deus que adotava a igreja. Francisco de Assis adotava votos de pobreza como forma de recuperar os exemplos de Cristo e da igreja primitiva, tá?
Então, se você quiser colocar bem resumidamente, como se explica essa oposição? Você pode botar assim, ó, que São Francisco de Assis fez votos de pobreza, olha, quase gaguejei aqui, fez votos de pobreza, opondo-se ao luxo e aos exageros da igreja medieval, tá? Então, São Francisco de Assis fez votos de pobreza, tá difícil hoje, opondo-se ao luxo e a... Falei alguma coisa que eu não lembro agora. Pode botar ostentação mesmo, tá? Mais ou menos isso. Vocês colocam como vocês acharem mais conveniente aí. Mas desde que tenha claro que o São Francisco de Assis é contra o luxo da igreja da época. Número 3. Valendo-se de sua crescente influência religiosa, a igreja passou a exercer importante papel em diversos setores da vida medieval. Aí a letra E, né? Servindo como instrumento de homogeneização cultural diante da fragmentação política da sociedade feudal. Isso aqui é importante porque é o seguinte. Vou fazer um desenho aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui, ó, França. Tá? E eu já expliquei para vocês que a França tinha lá vários feudos descentralizados. Isso aqui vale para a França, isso aqui vale para a Inglaterra, isso aqui vale para todo mundo, tá? Vários feudos descentralizados. A gente já falou sobre isso, né? Então, isso aqui não é nenhum mapa preciso, mas só para vocês entenderem o conceito, né? Beleza. Então, o que a gente já estudou? A gente já estudou que, querendo ou não, havia uma fragmentação. Ou seja, o cara desse feudo aqui manda muito aqui, o cara desse feudo manda muito, esse manda muito, esse manda muito. Mas a instituição chamada igreja, ela, vamos assim dizer, a instituição chamada igreja, ela englobava todo mundo. Né? Ou seja, então a igreja teve esse papel importante de manter a homogeneidade cultural. Ou seja, ainda que o nobre mande muito lá no feudo dele, a igreja unificava as coisas. A igreja fazia com que se falasse a mesma língua, que se seguisse a mesma fé. Então a igreja permitiu que a Europa não virasse um monte de países pequenos. Né? Então isso aí é um ponto importante. Tá? Aí eu gabarito nessa questão aí a número 4 como letra a número 5 letra B de bola e number 6 D. Ok? Número 6 letra D de dado. Ok. Vamos agora passar o módulo 25. Tudo bem aqui, pessoal? Ficou tranquilo isso? Resolvemos tudo? Ficou bem explicado para vocês? Tranquilo? Tá. Agora vamos falar de um assunto muito, muito importante, que é o seguinte. A Baixa Idade Média. Então, olha aqui. Eu falei para vocês em alguma aula aí, já no período da quarentena, que assim, todas as vezes que você tem algo que caracteriza muito um modelo, então, assim, o que marca a Idade Média? É o castelo, é o senhor medieval, é a sucerania e vassalagem. Enquanto você tem muito isso, você vai chamar isso de Alta Idade Média. Assim como daqui a pouco nós vamos falar de Idade Moderna, daqui a pouco, vamos falar de rei, castelo, poder na mão de uma pessoa só, o monarca que diz que ele é o sol. Você vai falar assim, a Alta Idade Moderna. Tá? Ou seja, quando tudo que você sabe sobre o tema se mostra mais cristalino, aquilo é Alta Idade Média. Então, ou seja, feudo, Alta Idade Média. Sucerania e vassalagem, Alta Idade Média. Imposto pago, corveia, talha, banalidade, Alta Idade Média. O poder na mão dos nobres, Alta Idade Média. Só que agora nós vamos ter um momento em que todos esses valores medievais vão entrar em xeque. Você começa a ver alguns questionamentos a esse modelo e, prepare-se, começa a ruir esse modelo. É por isso que nós chamamos esse período de Baixa Idade Média. Tá? Baixa Idade Média. E é Baixa Idade Média porque aqueles valores com os quais nós estávamos acostumados, eles vão deixar de existir. Tá? Então, tem uma questão importante para nós entendermos a Baixa Idade Média, que é o seguinte. Eu vou abrir um resumo para vocês aqui. Ó. Então, primeiro, nós vamos ter algumas questões que nós vamos chamar de crise do feudalismo. Baixa Idade Média é a crise do feudalismo.
O que é a crise do feudalismo? Tudo aquilo que a gente sabia de feudalismo vai entrar em crise. Professor, vai entrar em crise o poder que os nobres tinham? Vai entrar em crise. Professor, vai entrar em crise aquele modelo essencialmente rural da Idade Média? Vai entrar em crise. Aí você que é um aluno inteligente, esse primeiro ano é um ano diferenciado, vocês são diferenciados, vocês já vão entender. Poxa, peraí, então acho que os caras vão começar a voltar a viver na cidade. Ou seja, porque o amiguinho que chegou de foice no cavalo, não pode fazer isso com o coleguinha. Não pode. Você não pode bater no amiguinho. Aí tem o Clóvis tomando o banhozinho dele lá, né? Lembra disso aí? Até a Julica deu risada quando nós comentamos isso daí. Aí já tem lá o Clóvis tomando banho, já não é tudo aquilo mais, já mudou. E aí algumas coisas vão contribuir para isso. Tá? Então, tem coisas que a gente vai ver mais adiante, tem coisa que eu já vou dar um spoiler, mas só para vocês entenderem, começarem a fazer um retrato do cenário. Tá? Então, primeira coisa que nós vamos ver acontecer, que vai levar essa crise, problemas climáticos. O que isso quer dizer? Você vai ter, na Europa, você vai ter uma sequência de invernos muito rigorosos, tá? Mas rigoroso mesmo, assim, de arrebentar com a colheita. Não sei se vocês acompanharam isso aí, isso só abre um parênteses. Não é necessariamente um problema climático, mas eu vi umas imagens ontem de não sei que nome dá, de uma infestação de gafanhotos na Argentina. Vocês viram essa imagem aí na TV? Rapaz, um negócio meio assustador, assim, um negócio meio bíblico, assim, né? Eu vi que a nuvem de gafanhotos que chegou na cidade da Argentina, eles consomem da natureza, assim, eles vão consumindo o equivalente ao consumo de uma cidade de 300 mil pessoas por dia. É o que eles consomem da natureza. Esse negócio muito louco. Esse 2020 não tá fácil para ninguém, né, cara? Que doideira, rapaz! 2020 não tá brincadeira. Nós estamos em junho ainda, já teve coronavírus, nós tivemos crise nas bolsas, já tivemos... Nós estamos tendo literalmente em vias de entrar em guerra, China e Índia. Vocês viram isso aí também ou não? O professor de geografia talvez vai comentar isso com vocês. China e Índia ali meio que se trocando soco na fronteira. Teve aí um conflito aí que morreram mais de 40 soldados chineses e acho que uns 20 soldados indianos. Os caras estão ali a ponto de apertar o botão. Duas nações que têm arsenal atômico. Você imagina a loucura que é isso, né? Então... eu estava falando isso mesmo, Bi. Eu não sei que nome dá, se é chuva, se é nuvem, se é praga de gafanhotos, né, na Argentina. E há risco de que eles venham para o Brasil, né? Uma vespa, respondendo no privado, uma vespa asiática, né? Mas não é gafanhoto? Não, essa vespa asiática é outra treta. Isso aí já é outro BO, né? Diz que tem uma vespa aí que se picou é pior que cobra, o bicho morre. É um negócio maluco que nós estamos vendo aí. Não, isso aí obrigado, já é outra coisa, né? Você fala, caraca, 2020, meu, eu quero ver vocês contar para os netos aí, tipo, vó, como é que foi em 2020? Você vai falar, qual parte você quer saber? A parte do EAD? A parte... Vai ser muito engraçado isso aí para a gente contar isso daí, né? Mas, enfim. Você tem aqui uma outra coisa que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, não precisa ter pressa. Uma grande mortandade ocasionada pela peste negra, né? Ocasionada pela peste negra. Eu não sei se vocês viram, eu dei uma aula específica sobre peste negra, logo que começou o negócio de coronavírus, eu não sei se vocês participaram, eu mandei um convite, mas alguns alunos participaram, não sei se vocês participaram, eu acho que tem gravado isso ainda, depois a gente pode ver. Aí, como consequência dos problemas climáticos, você tem uma queda na produtividade agrícola, natural, você vai... Se não dá para você plantar, você vai colher menos. Se você colhe menos, o preço vai subir ou menos gente vai ter acesso, fome, fato, né? Revoltas e fuga dos camponeses, porque até então o camponês tinha medo do nobre, porque tinha medo do cara lá fora da foice.
Mas na hora que o cara lá da foice se converte, vira cristão, o cara fala, pô, eu tô aqui pagando imposto à toa pra esse cara. E o cara fala, não, você não pode mais sair. O cara mete o pé e vai embora. Fugido, né? Literalmente, né? E aí você tem algumas revoltas de trabalhadores urbanos também nas cidades, né? Urbano é cidade. E aí a gente vê aqui, ó, vocês são inteligentes, tá? Você começa a ver o poder dos senhores feudais declinar, ó. Enquanto os senhores feudais declinavam, a burguesia. Aí agora nós temos um cenário bem interessante aqui, ó. Você vai ver surgir uma nova classe social de nome burguesia. E essa burguesia vai se enriquecer, com o comércio e vai fortalecer o poder dos reis. Ó, surge aqui uma nova figura, que é a figura dos reis com o fortalecimento do poder. E aí, nós vamos ter que fazer aquele... Quando chegar a hora, nós vamos fazer aquele desenho que vocês já sabem, já vou dar o spoiler dele. Se antes o poder na Idade Média está indo do centro para a periferia, nós já falamos isso, agora o que vai acontecer é o seguinte: nós estamos caminhando para um mundo onde o poder será migrado da periferia para o centro, especificamente na figura de uma pessoa que é o rei, tá? Então, mas isso é um assunto mais para frente, não é agora que nós vamos ver isso. Então, durante esse período, nós vamos ter um evento importante, que é o período que nós chamamos de cruzadas, tá? Então, o que eram as cruzadas, né? Então, basicamente, assim, ó, eu vou explicar para vocês, porque é possível que vocês detalha muito o que acontece em cada cruzada e não é necessário que aconteça isso. Mas, basicamente, é o seguinte: qual que era o interesse das cruzadas? Aqui estão os objetivos. Eu não soube colocar direito aqui, eu preciso melhorar isso aqui, não sei direito como fazer, mas, enfim. Quais os objetivos das cruzadas? O que as cruzadas almejavam no primeiro momento? Tá? Então, ó, é isso que você tem que saber. Não se preocupa em ficar tão focado. Professor, tem que saber o que aconteceu na terceira cruzada? Não. Professor, eu tenho que saber o que aconteceu na quinta cruzada? Não. Você tem que ter ideia assim. Por que começa, qual o objetivo deles e qual a consequência. Tá? É isso que a gente tem que saber. Assim, porque teve vários detalhes. Vocês veem, as cruzadas é cheio de historinha, né? Tem um momento, por exemplo, que os caras falam assim, entre essas cruzadas, os caras falam assim, olha a leitura sem esclarecimento do negócio, né? O cara fala assim, não, porque a Bíblia está dizendo, e diz mesmo, que o reino dos céus é das crianças. Diz mesmo, e é mesmo. Mas isso é no sentido espiritual. Aí o cara fala assim, então vamos botar aqui essas crianças no navio, porque eles vão ganhar a terra santa dos muçulmanos. Pô, aí é brincadeira, né? O que aconteceu? Botaram as criancinhas tadinhas. Eu fico pensando, que pai maluco que manda. Eu não mandaria meu filho, mas nem a pau, Juvenal. Mas nem a pau. Né? Aí o que acontece? As crianças entraram no navio, chegaram lá. Na hora que chegou no porto, os muçulmanos venderam as crianças como escravas. No primeiro momento. Né? Você veja bem. Aí daqui a pouco eu falo assim, não, está escrito na Bíblia que o reino dos céus é dos pobres. Puta mesmo. Mas é no sentido espiritual, pô. Aí os caras, o cara pega todos os mendigos, mas aí foi um negócio meio de higienização mesmo, né? Malandragem. Pegaram todos os mendigos, botaram no navio, não, eles vão ganhar guerra por nós. O mendigo chegou lá, você já sabe o que aconteceu. Mas, fora essas coisas malucas, as cruzadas eram expedições militares organizadas pelos nobres europeus, pelos reis. Até porque agora, veja bem, por enquanto o rei ainda não tem muito prestígio. Mas eles viram nas cruzadas uma forma de ganhar esse prestígio. Ele fala assim, caraca, velho. Pô, a cidade santa lá que está na Bíblia está tomada pelos árabes. Maomé, turma do Maomé lá. Só que Maomé já morreu, né? Naturalmente. Mas você tem lá os abássidas, enfim. Os califados, que a gente já estudou quando falamos de islamismo. Aí o cara fala assim, nossa, mas puxa vida, os árabes dominaram um negócio que era para ser cristão. E se eu montasse uma expedição
e libertasse a região de Jerusalém do domínio árabe, será que eu seria popular? Aí alguém fala para ele, pô, rei, se tu fizer isso aí, tu é o cara. Ô, rei, ó, reizão, se tu fizer isso aí, cara, ó, pelo amor de Deus, a galera vai, ó, vai bater palma pra tu, você vai ser o cara. Ele, você acha? É. Então vamos organizar uma expedição. Então, os monarcas europeus, que ainda dividem o poder com os nobres, por razões que lá na Alta Idade Média nós falamos, né, começam a bancar do bolso, sob a pilha da igreja, que a igreja fala, isso aí, taca ali pau nesse carinho, Marco Velho, taca ali pau. Ou seja, você começa a ver os reis organizando expedições militares com o objetivo de ir à Terra Santa, tomar de volta, ou seja, para o domínio, vamos dizer, cristão, as terras que noutrora pertenceram à igreja. É óbvio que a igreja bate palma para isso. É óbvio, né? Então, até tem um filme sobre isso chamado A Cruzada. Não sei se está nos streams, mas é um filme bem legal sobre isso. Que mostra ali a história da terceira... Agora não lembro qual, mas é a história do Ricardo Coração de Leão. Ele até aparece no filme. Depois eu vou descobrir qual dessas cruzadas é especificamente. Tem um filme sobre isso, bem produzido, Hollywood, bastante CGI, cenas de batalha bacana, né? Então, basicamente, quais eram os objetivos? Tá? Esse objetivo devia estar para cá, aí faltou espaço, eu voei aqui, mas enfim, mas acho que dá para entender. Primeiro, retomar a Terra Santa do domínio muçulmano. Então, aqui, já falei para vocês, ó, é o primeiro objetivo. Retomar a Terra Santa do domínio muçulmano e reaproximar o cristianismo de Roma com o de Constantinopla. Porque lá no Império Romano, nós vimos que houve o cisma do Oriente. Vocês lembram disso, né? E aí o que está acontecendo? O Império Romano do Oriente nunca caiu. Vai cair daqui a pouco, não caiu ainda, né? Vai cair em 1453. Então, esses romanos do Oriente estão assim, gente, ajuda nós aqui, pelo amor de Deus, pô. Nós estamos sozinhos aqui, pô. Vocês aí de Roma, vocês precisam dar uma força para nós, não acabar com essas diferenças, né? E aí que você começa a ver essas expedições estimuladas pela igreja, né? É muito curioso porque, assim, essas expedições, elas vão levar ao conhecimento da Europa, já estou dando um spoiler também aí, ó, dos produtos asiáticos que serão objeto de grande desejo na Europa. As chamadas... Vocês são inteligentes, vocês vão matar. Deu para entender? As chamadas especiarias. Ou seja, foi no trajeto para essas expedições que muita gente conheceu a pimenta, a baunilha, teve contato com açúcar em abundância, temperos, alho e outras tantas coisas que serão objetos de grande desejo na Europa. Ou seja, o cara volta de uma expedição e fala assim, amor, olha o negócio que os caras comem lá. Experimenta isso aqui. Imagina numa época, por exemplo, eu não quero escandalizar ninguém, né? Mas você não tinha geladeira na Idade Média. Então era comum que as pessoas comessem muitos dos alimentos em estado de putrefação. Não tinha como conservar. É óbvio que matou o porquinho aqui. O primeiro churrasco que faz, beleza. Mas e o segundo? Como é que é isso? E é um negócio embaçado. Agora você tem a pimenta que mascara o gosto disso. Né? Não quero causar asco em ninguém, mas é revolucionário para a época. Né? Então, isso é uma... Tanto é que tem uma... Ouvi um escritor dizer outro dia o seguinte, se em algum momento criarem uma máquina do tempo e você conseguir viajar para a Idade Média, não coma nada lá. Deu para entender? Não coma nada. Eu não acho que vou inventar a máquina do tempo, mas se inventar, eu estou dando a dica a você, não coma nada. Leve tua marmita, leva o teu lanche, faz o teu lanche e volta sem comer nada. Não beba água lá, não coma nada lá, porque tem um estudo muito engraçado aí que eles fizeram exumações em pessoas da época medieval, quando trasladaram túmulos, e os caras falaram, o que eles comiam na Idade Média, se a gente comer, tu morre em 24 horas. Não tem como. Nosso organismo não teria capacidade de responder aos riscos de uma alimentação normal de um cidadão europeu, tá? E isso pode, até entre os nobres.
O que explica também por que tanta gente morre cedo. Você fala, pô, o Rio morreu 40 anos, 35 anos. Normal isso aí. O cara pegava uma intoxicação alimentar e já era. Não tinha remédio. Mas faz sentido. Isso daí que você falou sobre as cruzadas, você falou que tinha o objetivo, que está até no resumo, de retomar a Terra Santa do domínio muçulmano. Isso. E também a reaproximar o cristianismo, não é? Isso. Exatamente. Ou seja, os caras... Então, pode falar. Mas aí quando você falou dessas expedições, que elas eram organizadas pelo rei, é isso? Os reis europeus é que organizavam essas expedições. E aí, ó, eu até fiz questão de frisar aqui, ó, estimuladas pela igreja, ó. A igreja põe pilha. Uhum. Você entende isso? A igreja fala assim, é isso aí. Sim. Não, é isso aí, ô Ricardão. É isso aí, tem que ir lá mesmo. A igreja põe pilha disso aí, tá? Por quê? Porque a igreja tem maior interesse em recuperar Jerusalém. E aí os caras vão se sucedendo nessas cruzadas. Então, em 1096 é a primeira cruzada, tomaram Jerusalém. Só que é um negócio muito louco, porque assim, não adianta você tomar e depois ir embora. Em 1096 os caras tiveram um baita de um trabalho. Pô, assista o filme A Cruzada. Tomaram guerra, pá, ganhamos. Pô, agora vamos embora. Meia hora depois os caras voltaram. Ou seja, eles não tinham inicialmente assim, um plano para tomar e se estabelecer lá. Então os caras ficaram felizes, foram lá visitar o Santo Sepulcro. Nossa, que legal, foi aqui que enterraram Jesus. Nossa, foi aqui que Jesus nasceu. Nossa, foi aqui que ele foi... Não, mas na hora que foi embora, acabou tudo. Né? Mas beleza. Os muçulmanos tomaram Jerusalém daqui a pouco. Me perguntaram no privado se foi aí que eles começaram a vir para as Américas. Veja bem, o que vai acontecer agora é o seguinte, esse fetiche pelas mercadorias do Oriente fica tão grande que os caras começam a pagar o preço que for pelo que vem de lá. Por isso que daqui a 300 anos os caras vão encontrar assim, pô, se a gente arrumasse um jeito de ir de navio até lá, porque até então esses produtos estão vindo por terra, por uma rota, mas isso é um assunto que nós vamos estudar, então não vou antecipar aqui, tá? Perguntar no privado. Isso aqui tem a ver com as grandes navegações? Tem, porque todo mundo quer pegar os produtos do Oriente. Todo mundo quer pegar. Né? Os produtos do Oriente valem tanto que tem na crônica portuguesa, tem a história de um naufrágio que aconteceu em Lisboa, de um navio que veio carregado de especiarias. Isso aí foi em 1514. Tá? E o que aconteceu? Ele naufragou a uma distância quase chegando na cidade. E um dos marinheiros era muito bom de nadar. Ele era um atleta. Então ele amarrou no corpo tudo que ele podia de especiarias e foi nadando. E disse que quando ele conseguiu arrastar pelo corpo, ele ficou rico. Você tem uma ideia disso, de como que isso vai acontecer. E aí você tem um contato entre outras coisas também. Né? As culturas começam a se falar. E o que é mais importante de tudo que eu ainda não falei, isso vai abrir o Mediterrâneo. Lembra que eu falei para vocês que nenhuma tábua flutuava no Mediterrâneo sem autorização dos árabes? E isso explicava muito do processo de ruralização da Europa. Isso vai acabar agora. O Mediterrâneo está liberto para a navegação novamente. Isso significa volta do comércio. Você já não tem mais os bárbaros arrancando cabeça de foice. Ou seja, a cidade passa a ser novamente um local seguro. Ou seja, isso vai corroer o mundo medieval. Tá? Agora, o que é importante? Isso aqui é relevante, tá? É uma forma bem legal de resumir. Consequências das cruzadas. Olha aqui, ó. É tanta informação boa aqui que eu nem sei como colocar. Ó. Crescimento do comércio, porque o Mediterrâneo navega de novo. Fortalecimento do poder real. Você acha que um rei que foi lá, que ganhou a guerra, esse cara não é popular? Óbvio, né? Redescoberta das obras greco-romanas, então eles passam a ter contato com isso, e uma certa influência cultural islâmica no mundo ocidental. Né? Então os caras começam, eles tiveram contato com os muçulmanos, trouxeram de lá algum conhecimento técnico, científico, matemático, e o que vai, de certa forma, preparar o mundo para o que virá. Mas esse é um assunto para a próxima aula, tá bom? Dê uma olhada no material. Esse resumo aí vai ajudar bastante, mas foquem nos objetivos e nas consequências. Não precisa se preocupar que professor, na 7ª ou 8ª cruzada,
Professor, mas na apostila fala que na segunda cruzada, isso é curiosidade, Wikipedia, tá? Não, isso aí não importa, você não precisa... É óbvio que se você tiver... É óbvio que vocês vão ler, né? Mas ninguém vai perder o sono por causa disso. Professor, eu tenho que saber o que aconteceu na sexta cruzada? Não. Você tem que saber por que estão fazendo as cruzadas e quais as consequências dessas cruzadas. Pronto, a partir daí, game over é nós. Beleza, pessoas? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Beleza, senhor. Quem que respondeu, Gabrielinha? Gabriela. Gabrielinha do B, né? Peraí, deixa eu já colocar aqui. Além da Gabrielinha, mais alguém chegou? Eu, senhor, eu aqui. Peraí. Quem tá falando é o Pedro? O Jean aqui do A. Ah, beleza, John. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Então, do B, Gabriela. Beleza. Do B, mais alguém não, né? Do A, Mr. John. Deixa eu ver aqui. João Leite, Brother John. Beleza, feito. Galera, obrigado, tá? Prazer para vocês. Mais uma vez, vocês são aquele inquilino bacana que mora no meu coração, não paga aluguel, tá? Eu fico muito feliz de poder ver você. Até amanhã. Amanhã a gente vai falar de história da arte. Top demais, história da arte amanhã. Até amanhã, senhor. Valeu, galera. Até amanhã, senhor. Tchau. Tamo junto. Beijo.